Fala galera, como vocês estão? Aqui é o João. Nesse vídeo, hoje é domingão, eu gostaria de falar sobre qual a importância de você ter um mentor. Por que ter um mentor é importante? E eu venho falando isso aqui não porque eu faço um serviço de mentoria nem nada, mas sim porque eu comecei com esse projeto mais forte esse ano assim, de mentoria, a minha visão mudou, sabe? Totalmente sobre o que é uma mentoria, qual a importância de um acompanhamento, sabe? Enfim, sobre tudo isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E isso aqui não é uma propaganda, tá? Não é pra você assinar a minha mentoria, né? É só refletindo sobre o processo de mentoria. Tanto que eu nem vou falar sobre minha mentoria aqui, justamente pra vocês não acharem que é um vídeo só de propaganda, pelo amor de Deus. É uma reflexão que eu fiz, porque eu tô pensando assim em assinar algumas mentorias pra algumas coisas que eu quero, né? Hoje eu só trabalho com mentoria, tipo, eu nunca tive um mentor. No máximo, o que eu fiz, assim, foi conversar com algumas pessoas que me inspiravam, já fiz alguns atendimentos, assim, né, terapêuticos, assim, e tudo mais, mas nunca ninguém foi um mentor, assim, nunca ninguém necessariamente chegou onde eu queria chegar e me ajudou nesse caminho, de verdade. Um acompanhamento, né, bons direcionamentos e tudo mais. Então, eu basicamente não sei o que é uma mentoria, assim, por outras pessoas. Eu sei o que é a minha mentoria, eu sei o serviço que eu consigo oferecer, eu sei a forma que eu faço, o acompanhamento que eu faço, diário, com metas semanais, tal, tudo do jeito que eu faço, assim, no melhor cuidado do mundo. Tanto que muitas vezes já me disseram que o processo de mentoria que eu faço, ele vale muito mais. Mas eu falei assim, cara, mas como assim vale mais? Se eu não sei, pra mim é isso aí que vale, isso aqui tá bom pra mim. É algo que faz sentido pra mim, é algo que tem valor pra mim. E, enfim. E daí eu também não sei muito sobre a organização de outros mentores e tudo mais. Mas o grande ponto que eu quero trazer nesse vídeo é o fato de você ter um mentor é que você pode começar o mais direcionado possível. Atendendo alguns alunos esse ano, não foi apenas um, mas eu atendi uma recentemente que ela falou assim, não, eu ia estudar por livros. E eu ia começar o meu estudo pro Enem ali, estudando com livros e tudo mais, e você chegou logo com a nossa sessão de mentoria e já mostrou assim que seria totalmente diferente, sabe? Não seria do jeito que eu tava planejando que seria, na verdade. Eu ia estudar por livros e tudo mais, mas você chegou e mostrou o jeito que tem que ser feito nos tempos atuais, né? E outra aluna também que eu tenho, que ela já tá aí mais de 5 anos estudando, né? Para não falar o número exato. E que nesse meio tempo ela veio estudando por livros também, sabe? E assim, significa que elas são culpadas, que elas são... Inclusive, tá me mandando mensagem agora. Mas, não significa isso, mas significa que ela começou com o jeito que ela achava que era correto, mas que ela não teve o direcionamento certo, entendeu? Então, muitas vezes, quando você assina um serviço de mentoria, quando você tá ali com uma pessoa que já passou por onde você passou, já passou ali no caminho que você quer passar, no caminho que você quer percorrer, que já viveu muitas coisas difíceis, que ela tem autoridade no assunto, que ela tá ali realmente se dedicando pro processo, que ela realmente é consciente, que ela olha no teu olho e conhece sua história, conhece seu nome, sabe quem você é, sabe como você foi no passado, sabe tudo que você fez e tudo que você tem que fazer agora, ela vai te ajudar. Você direciona muito mais a sua energia para aquilo que é certo de verdade, entendeu? Então você começa muito mais direcionado. E começar as coisas o mais direcionado possível é muito bom, porque imagina uma pessoa que, pô, estuda só por livros hoje em dia. Cara, essa pessoa, ela tá errada? Não, ela tá estudando. Só que não tá fazendo do melhor jeito, do jeito mais certo, entendeu? Enfim. O segundo ponto que eu gostaria de trazer também é que na mentoria você confirma se aquilo que você está fazendo é certo ou errado, entendeu? E isso é excelente, assim, para tirar achismos do seu processo de aprovação. Eu anotei aqui e daí eu tô refletindo sobre isso. Que, cara, muitas vezes a gente tá ali estudando e a gente já viu vários vídeos de pessoas que falam como a gente deve estudar, o que a gente deve fazer, como a gente deve se organizar, como a gente deve se preparar e tudo mais, e tenta aplicar aquilo. Mas não necessariamente aquilo que você está fazendo porque você viu num vídeo está correto, entendeu? E assim, eu lembro que eu assinei um curso online, assim, no ano que eu passei, que me ajudou muito, mas assim, eles basicamente confirmaram o que eu já sabia. Eles confirmaram o que eu já sabia, assim, que eu já vinha fazendo, só que, cara, agora eu só tô fazendo do jeito certo, entendeu? Agora eu só tô fazendo do jeito que realmente faz sentido, porque eu confirmei aqui várias e várias vezes, em vários vídeos diferentes, vários locais diferentes, com as pessoas falando as mesmas coisas, só que de modo diferente também. Então, quando eu assinei aquele curso online, que eu vi que todo mundo tava falando as mesmas coisas, só que de jeitos diferentes, eu falei, não, então é isso. Eu confirmei que aquilo que eu tava fazendo era certo e que era aquele ali o caminho mesmo pra mim. Mas olha o tempo que eu levei pra
descobrir, né? Descobrir, entre aspas, isso. O tempo que eu levei, sabe? Pra aprender essas coisas. Eu fico pensando assim, cara, se eu tivesse tido um mentor naquela época, um cara que eu acreditasse, um cara que eu me inspirasse, um cara que tivesse passado por muita coisa pra me ajudar ali. Porque ninguém conseguia me ajudar, entendeu? Tipo, todo mundo que eu falava que eu fazia uma faculdade e estudava pro Enem junto me desconsiderava, assim. Tipo, mas isso é muito difícil. Mas você não faz nada direito. Mas não sei o quê. Tal, tal, tal. Mas a minha vida não permitia que eu fizesse só uma coisa. E aí? Entendeu? Eu quero passar em medicina, mas eu trabalho aqui, CLT, 14 horas por dia, saiu 2 horas antes do meu... Enfim. Mas eu quero passar em medicina, e aí? Aí porque você só atende pessoas que estudam o dia todo, você não vai conseguir ajudar essa pessoa? Não, às vezes não consegue mesmo, entendeu? Às vezes considera mesmo, acha que não vai passar. Enfim. Então, voltando, né? Você, quando tá no processo de mentoria, você confirma se aquilo que você tá fazendo tá certo ou errado, entendeu? Se é daquele jeito que você tem que revisar mesmo, se é daquele jeito que você tem que estudar mesmo. Recentemente eu atendi uma menina que, não, eu já vi todas as aulas, já tô muito não sei o quê. Mas aí quando a gente terminou a sessão de mentoria, eu passei os direcionamentos para ela e tudo mais. E outros dias foram acontecendo, eu vi que não era exatamente aquilo que ela me passou, entendeu? E que eu falei assim, pô, às vezes você até achava que estava estudando, mas você não estava. E ela, não, eu acho que é verdade, eu tô com essa sensação também, que eu achava que eu estava estudando, né? Esse achismo, ele é muito problemático, porque às vezes você acha que está estudando 12 horas por dia, está estudando 1000 horas por dia, tá fazendo tudo, mas na verdade, quando você vai ver o que é a realidade, não é exatamente aquilo. E daí isso é muito ruim, porque você se frustra, você acha que você não é capaz, mas você não estava fazendo certo, entendeu? Você achava que estava fazendo certo, mas você não está. Enfim. E, bom, é isso. Aí tem outra coisa aqui. O terceiro ponto que eu acho que é muito importante para quem precisa ter um mentor ali é confiar de que tem alguém olhando para sua trajetória e que você não está pensando em tudo sozinho, né? Porque muitas vezes a gente pensa nas coisas sozinho e, assim, quem tá surfando não vê a onda completamente como alguém que tá vendo de fora, entendeu? Então é como se você, assinando o serviço de um mentor ali, de alguém que já passou por aquilo, você contratasse uma pessoa para te olhar de longe. E daí essa pessoa vai te apontar, não, sem ser essa onda aí, vai na outra. Ou se você pegar uma onda, ela vai, entendeu? Vai observar que onda é essa, enfim. Não sei se deu para entender. É como se fosse duas pessoas em perspectivas diferentes. Porque muitas vezes a pessoa que está ali estudando firme, está fazendo simulado, está estudando bastante, ela não consegue enxergar algumas coisas, algumas falhas ali no processo de estudo dela. E daí quando você tem um mentor, quando tem um treinador mesmo pensando ali, como o esporte, né, cara? Porque estudar para medicina, estudar para vestibular é como se você estivesse fazendo, como se você fosse um atleta mesmo. Carro. E daí o fato de você ter alguém olhando para sua trajetória de um jeito diferente, olhando de longe assim, faz você muitas vezes deixar ela enxergar algumas coisas que você não consegue enxergar, entendeu? E isso faz muita diferença. Só quem tá no projeto de mentoria sabe, né? O quarto ponto, que eu acho que é muito interessante, é saber quando você pode seguir só, porque assim, a mentoria não é para sempre, gente, entendeu? A mentoria é por algumas sessões ali, algumas coisas até você ficar o mais ajustado possível, até a pessoa te dar, até um médico ali, né, te dar alta, entendeu? É tipo um tratamento que a mentoria entendeu? A mentoria é um tratamento em que algumas pessoas respondem aquele tratamento, outras não. E o tratamento, ele tem a alta, entendeu? E muitas vezes ali, a alta não é somente a aprovação. Às vezes a alta, ele é só, não, agora você pode seguir só porque tudo que você está fazendo é correto, tudo que você está fazendo é o jeito certo que você tem que fazer até passar, entendeu? E agora é só questão de tempo, entendeu? Então chega esse momento também. E na mentoria, muitas vezes você encontra esse momento. Quem está mais tempo na mentoria, muitos já estão, quem entrou no começo do ano, né, comigo, muitos já estão meio que apontando para o fim ali do processo de preparação, né? Lógico, tem mais sessões e tudo mais, tem sessões de recuperação, de manutenção e tudo mais depois, né? Mas assim, meio que dá pra seguir só, entendeu? E o quinto ponto, que eu acho que é o principal, é o ponto de poupar tempo, né? Quando você coloca ali, você contrata alguém e essa pessoa, ela pensa em como você vai estudar e como você vai se organizar, pensa nas metas pra você só precisa executar como um bom atleta, entendeu? Então eu acho que todos esses são os pontos que fazem total sentido você ter um mentor. Isso para tudo. Por exemplo, se você quiser crescer no Instagram, vale a pena você ter um mentor, um cara que é especialista nisso, em crescimento de Instagram, estrategista, não sei o que vale. Você quer crescer no YouTube. Às vezes vale a pena você contratar uma mentoria de um cara que manja muito de YouTube para ele te ensinar ali os principais pontos. Você quer começar a editar melhor os vídeos. Você quer aprender um instrumento. Às vezes vale você contratar um professor de música ali para ele te passar as principais estratégias de como você deve estudar todos os dias daquele instrumento. Enfim, eu acho que você ter um mentor hoje em dia é algo essencial, que quem tiver acesso, né, porque teoricamente é um serviço, né, então por meio desse serviço você consegue chegar em locais
em alguns lugares mais rápido. Muitas vezes você nem precisa de mentoria, né? Muitas vezes você consegue chegar lá onde aquele mentor, né, teoricamente vai te ajudar a chegar. Só que aí você, pô, se frustra muito mais, você gasta muito mais tempo, você realmente se dedica mais em algumas coisas que não vão dar certo, enfim. Então, cara, aí isso vem mudando minha mente, né? Tipo, eu tava ajudando os meus alunos ali, os estudantes, e isso molda minha mente totalmente, assim, pra entender que, cara, vale muito a pena você ter um mentor, alguém que realmente sabe o que tá fazendo. E agora, tipo, eu não tenho mais receio de, muitas vezes, procurar alguém pra me ajudar. Porque exatamente eu sei o quanto alguém pode ser ajudada e direcionada pelo processo de mentoria, que eu mesmo criei, entendeu? Então, muitas vezes eu assinando uma mentoria de alguém aí, pra alguma coisa que eu quiser, eu vou ter uma visão muito diferente do que é um processo de mentoria. Eu posso achar o meu muito melhor ou muito pior, enfim. Mas eu sei que aquele processo de mentoria que eu faço, ele é muito de verdade, assim, é do fundo do meu coração, com todas as minhas forças. Eu tento, e lógico, estou buscando melhorar sempre. Mas agora eu penso até em realmente contratar a mentoria de outras pessoas aí para alguns projetos que eu penso e tal. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham entendido a ideia que eu quis passar. Espero que as pessoas corretas assistam esse vídeo até o final, porque eu sei que todo mundo... muitas pessoas vão assistir, vão ver o título, nem vão clicar, outras pessoas vão parar no meio do caminho, mas aquelas pessoas que ficaram até o fim, elas vão entender exatamente tudo aquilo que eu quis passar e vão saber realmente da importância que é você ter um mentor assim na sua vida, sabe? Uma pessoa que você confie e tudo mais. E é isso, pessoal. Tamo junto. Ótimo domingo pra vocês, ótima semana pra vocês e vamos com tudo. Valeu, até amanhã. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui nesse canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!